Bom, pessoal, dando continuidade aí do que a gente tratou na aula anterior, a gente falou um pouquinho aí, basicamente relembrou, né, de algumas propriedades lá da divisão euclidiana, né? A aula de hoje é para a gente tratar propriamente dito do chamado algoritmo de Euclides, né? No entanto, antes de falar do algoritmo propriamente dito, a gente falar um pouco só em termos introdutórios do chamado máximo divisor comum, certo? Porque assim, falar porque a gente vai ter uma aula própria para poder falar dele, né, do MDC e do MMC também, onde a gente vai ver uma quantidade maior de propriedades. Mas para a gente falar do algoritmo de Euclides, eu preciso falar pelo menos um pouquinho, né, de como desse conceito e um pouquinho de algumas das propriedades das mais elementares, certo? Então, resumindo, vamos falar aqui hoje sobre o algoritmo de Euclides, que é o foco. Né? E para conseguirmos falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre o máximo divisor comum primeiro. Deixa eu abreviar aqui de MDC, que eu acredito que todos já devem ter visto em algum momento, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, né? Mas se não viu, não é nenhum bicho de sete cabeças não, né? A gente vai ver aqui do que se trata, certo? Então, esse conceito, até mesmo em termos históricos, ele está longe de ser uma coisa nova, né? A gente já encontra aí referências a respeito do algoritmo de Euclides lá no livro 7, se eu não me engano, dos Elementos de Euclides, né? Um livro de vários e vários séculos antes mesmo do dito nascimento de Cristo, né? Então, há muito mais de 2000 anos atrás já se ouvia falar, né? E ele é um algoritmo assim de tão simples aplicação que a forma como ele era usado naquela época e de como ele é usado hoje pouco mudou. Assim, não havia muito no que mexer, né? De tão bem que ele funciona, certo? Então, o que a gente vai ver hoje é basicamente a mesma coisa de mais de 2000 anos atrás, porém com uma notação nova, né? E a ideia de máximo divisor comum também remonta a essa época, né? E vamos colocar aqui uma definição para a gente começar a trabalhar com esse conceito, né? Escrever assim, definição então, o que a gente chama de máximo divisor comum, ou que vou escrever aqui pelo menos uma vez, né, para a gente relembrar. Máximo divisor comum, né? A gente sempre vai se referir pela sigla MDC, né, para não ter que escrever esse nome imenso toda vez. De dois números que eu vou chamar de A e B. A e B. Né? Como é que eu vou colocar isso? Máximo divisor comum de A e B. Claro, eu estou considerando que A e B são diferentes de zero, né? E também que eles são naturais. Vou colocar assim, ó, para todo A e B naturais, não nulos, né? Ele é o número inteiro inteiro que eu vou chamar só de D mesmo, certo? Que satisfaz as seguintes condições. Eu vou escrever aqui quais são. Vou colocar assim, satisfaz as condições.
as condições ou as propriedades, né? Dá no mesmo, né? Aí quais são elas? A primeira é que esse número D que se refere aqui, ele é um divisor comum tanto de A ou de B, né? Ou seja, o D divide o A e divide o B também, né? Então vou colocar assim: D divide A e D divide B, né? Outra propriedade é que D é divisível por todo divisor comum de A e B, né? Então, se existir um outro número, como é que eu vou expressar? Porque assim, em termos abstratos, né, quando eu for dar mais exemplos, isso vai ficar mais claro, mas em termos abstratos acho que fica meio confuso dizer isso agora, né? Então vou só colocar a definição mesmo. D é divisível por todo divisor comum de A e B. Então é basicamente essas duas propriedades que têm que ser satisfeitas, né? Então isso aqui, ó, esse D é divisível por todo divisor comum de A e B, ele poderia ainda ser expresso de uma maneira matemática, né? Por exemplo, se eu considerar que existe um número D1, né? Que também é um número inteiro D1, né? Tal que esse D1 divide o A e D1 divide o B, né? Então esse D1 divide o D. É isso que está dizendo em termos matemáticos, certo? Então só para não ficar tão pesado, mas eu posso colocar assim, ó, colocar aqui entre parênteses em preto, em notação matemática, o que que isso significa, né? Colocar assim, ó, se existe D1 inteiro, pertence aos inteiros, tal que D1 divide A e D1 divide D1 divide B, né? Então D1 divide D. É isso, né? Em linguagem matemática, essa segunda propriedade diz isso, certo? Então, essas são algumas propriedades do MDC, né? E que basicamente é disso que a gente vai precisar no momento para conseguir dar continuidade, né? Como eu falei, mais na frente a gente vai utilizar outras notações, né? E outras propriedades que eu quero referir, né? E só reforçando aqui a notação utilizada, né? Tanto nas bibliografias que eu recomendei a vocês, geralmente é o seguinte: quando está se referindo aqui, ó, máximo divisor comum de A e B, geralmente é expresso de duas maneiras: ou MDC de A e B, né, com um parênteses A, vírgula B, ou ainda simplesmente A e B, tá? Ambas essas notações aqui significam as duas coisas, significam máximo divisor comum de A e B, ok? Então, se você encontrar lá de repente na lista só o A, vírgula B entre parênteses, significa o máximo divisor comum entre os números A e B. Beleza? Alguma dúvida até agora, gente? Não? Passar aqui uns exemplos, só para ver se vocês entenderam, né? Então, acho que talvez lá no ensino fundamental ou no ensino médio, não sei quando vocês viram esse conceito pela primeira vez ou pela última vez, né? Talvez tenham sido apresentado esse conceito da seguinte maneira, né? Como máximo divisor comum sendo o maior número que divide o número A e o B ao mesmo tempo, né? Então, esse conceito é válido sim, né? Tanto que no exemplo, para você resolver, você pode pensar assim, ó, por exemplo, calcular aqui o MDC entre, sei lá, entre 12 e 20, né? Pensa aí no maior número natural, né, que divide tanto o A, tanto o 12 quanto o 20 ao mesmo tempo. Qual seria ele? E aí? Qual seria? 4.
Não tem nenhum outro maior que divide os dois ao mesmo tempo? Por exemplo, o 6 serviria? Sim ou não? Acho que não, caso do 20. Exatamente, ó, o 6 ele dividiria só o 12, né? Não dividiria o 20. Aí você quebraria a primeira condição, né? Porque seria divisor apenas do A e não do B, né? Então, nesse caso seria o 4 mesmo, como vocês falaram. O MDC entre 12 e 20 seria 4, né? Entre números pequenos assim, é fácil, né? A gente conseguir calcular, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma maneira da gente calcular o máximo divisor comum de números grandes, né? Que é quando a coisa fica mais interessante, por assim dizer, né? Se fosse o MDC entre, sei lá, deixa eu ver aqui, 15 e 15 e 35, qual seria? 5? Isso aí foi rápido, hein? Enfim, vocês entenderam o conceito, né? Aí, antes de prosseguirmos, existem ainda algumas outras propriedades que valem a pena ser mencionadas, né? Deveria até ter colocado antes, mas a gente não perde nada em colocar agora, não. Exemplo. Vou colocar aqui sem demonstrar, porque, como eu disse, a gente vai retomar esse assunto futuramente, né? Vou usar a primeira anotação que eu gosto mais, tá? MDC entre dois números, o A e B, é sempre único, né? Ou seja, quando você calculou aqui o MDC entre 12 e 20 igual a 4, é esse o máximo divisor comum. Não tem outro número, tá? É só esse que é o máximo divisor comum, né? Então, quando a gente fala o máximo é porque é o maior, né? Então, o maior é apenas esse número e pronto. Então, outra propriedade. Você pode entender isso como uma espécie de reflexividade, por assim dizer, né? O MDC entre A e B é a mesma coisa que você calcular o MDC entre B e A, né? Não, a ordem aqui não muda nada, certo? Isso é quase que óbvio, mas é bom mencionar, né? Terceira propriedade, né? É que o MDC entre dois números A e B é a mesma coisa que o MDC que o módulo desses números, certo? Então só vai o máximo divisor comum é o mesmo em módulo, tá? Então, como exemplo dessa situação, a gente poderia citar aqui, ó, letra C como exemplo. MDC entre menos 6 e 30, né? Qual seria? 6. 6, porque você usa essa terceira propriedade, né? Você só considera esses números em módulo, então o sinal aqui ele passa a ser completamente irrelevante. Aí você calcula o MDC entre 6 e 30, que no caso é o 6 que divide ele mesmo e o 6 que divide o 30. Então, esse seria o valor. Ok? Tá aí uma aplicação dessa propriedade aí. A quinta propriedade seria se eu considerar que o A é diferente de zero, né? Quarta, né? Oi? Quarta propriedade. É quarta, é verdade. Desculpe. Só botar um izinho aqui na frente. Se A é diferente de zero, então MDC entre A e zero vai ser igual ao módulo de A, né? Ou seja,
recorrendo aqui à terceira propriedade, porque só fala que o A é diferente de zero, então poderia ser negativo também. E a gente já viu que quando o número é negativo, só nos interessa o valor dele em módulo, né? Daí o valor que aparece aqui, né? E está dizendo que quando o outro número a ser comparado, né, a ser calculado junto com o máximo divisor comum for o zero, o máximo divisor vai ser simplesmente o outro número diferente de zero, né? Então, basicamente isso que está dizendo, certo? Então, o máximo divisor comum entre dois números, sendo que um deles é o zero, vai ser o outro número. Pronto. Ok? Aí, deixa eu ver, agora a quinta propriedade. O MDC entre um número A qualquer e o 1 vai ser sempre 1. Tá? Também vem da definição direta. Né? E por último, vem a sexta propriedade, dizendo que se A divide B, né, com B diferente de zero, então o máximo divisor comum, o MDC, né, entre A e B, é igual ao módulo de A. Então, tem alguma dessas propriedades que nos ajudam ao calcular aí o máximo divisor comum entre dois números quaisquer. Então, para poder utilizar mais algumas propriedades, vamos citar aqui mais alguns exemplos, né? Por exemplo, a letra D. Deixa eu ver aqui que eu posso utilizar. Ver aqui, ó. MDC entre 0 e menos 7 dá quanto? Utilizando as propriedades. Módulo 7. Módulo de 7, que é igual a 7. É isso, né? Qual é a propriedade? A quarta propriedade, né? Então, qual seria o... enfim, vou citar outras propriedades, não? Acho que isso aqui já tá bom, né? Só a título de exemplificação mesmo. Aí, o link que eu queria fazer entre esse conteúdo e o algoritmo de Euclides é por conta desse teorema aqui, ó. Teorema este que vai ser demonstrado mais a seguir, né? Que é chamado de identidade de Bessel, né? Que a gente vai ver mais adiante quando for tratar das propriedades mais interessantes, né? Quando for de equações diofantinas, então é que esse conteúdo vai ser relevante, né? Esse teorema diz o seguinte, vou escrever ele aqui, ó. Teorema vamos considerar aqui dois números A e B inteiros, né, com ambos diferentes de zero, né? Então, com isso eu vou admitir então que existem inteiros x e y, né, tais que D é igual a AX mais BY, é o máximo divisor comum entre A e B. Vou colocar assim, é o MDC entre A e B, não é melhor. Esse daí que é chamado de identidade de Bessel, né? A gente vai
tratar disso mais adiante. Eu acho que equações diofantinas a gente só vê no segundo curso de teoria dos números, lá no começo do segundo curso, e a gente revê essa propriedade, né, para poder entender melhor a natureza desse tipo de equação, né. A demonstração em si desse teorema não chega a ser tão complexa não, mas assim, por conta da brevidade, né, o foco da nossa aula é o algoritmo de Euclides, eu vou deixar para mais tarde, tá? Ela não é complexa, mas ela é longa, né? Tem muitos detalhes, ok? Então, vou deixar para outra oportunidade, uma demonstração mais rigorosa. Então, por conta desse tipo de estrutura aqui, é que eu posso utilizar algo parecido com o que a gente viu na aula anterior, né, com a divisão euclidiana, né, para fazer divisões entre números naturais, números inteiros, né, e assim obter o restos, obter até o máximo divisor comum e tudo mais, né. Então, vamos ver como é que fica, né? Deixa eu ver aqui se eu posso citar mais alguma propriedade. Isso aqui é da propriedade da aula de MDC, vou deixar para mais adiante. Isso aqui é mais rigoroso, né? Então, com base nesse resultado, tem um resultado que relaciona com o algoritmo. Eu vou colocar aqui na forma de uma proposição. Escrever aqui embaixo mesmo. Então, lá da nossa divisão euclidiana, a gente viu que pode escrever o seguinte, né? A gente pode escrever dois números A e B da seguinte forma: A igual a B vezes Q, né? Sendo A o dividendo, B o... Não, é B o... Não, Q o divisor, o dividendo, B o próprio número, mais R o resto, né? Nas condições do algoritmo de Euclides, né? Se A igual a BQ mais R, então D é igual ao MDC entre A e B. Se e somente se D é igual ao... Nossa Senhora. D é igual ao MDC entre B e R. Então, é essa proposição que faz o link, por assim dizer, né, entre essa ideia do máximo divisor comum e a divisão euclidiana que a gente viu na aula anterior. E a gente pode, assim, dar um tratamento a essa questão utilizando os procedimentos relacionados ao algoritmo de Euclides, né? Esse algoritmo ele é muito utilizado até em técnicas aí de cursinhos e tudo para ensinar a encontrar máximos divisores comuns e outras propriedades também relacionadas à divisão, né, sem utilizar calculadoras ou outros recursos. Como eu disse, é um recurso computacional muito útil, né, criado lá naquela época e até hoje não teve lá tantas mudanças assim, né? Então, esse processo que eu vou descrever para vocês é chamado de processo das divisões sucessivas e é sustentado por esse resultado aqui, né? E ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui mais adiante.
Deixa eu colocar um exemplo para mostrar como funciona. Eu não vou descrever o processo de forma abstrata, né? Eu pretendo mostrar diretamente como ele funciona, né? Então, eu vou escrever assim, ó, processo das divisões sucessivas. Então, vou colocar aqui, exemplo. Talvez quando eu começar a fazer, alguns de vocês se lembrem, né, como de uma coisa ou outra, né, como é o passo a passo, né. A ideia, então, como eu disse, calcular o máximo divisor comum de números pequenos é um processo relativamente fácil, né, quando você, por se tratar de números de até 2 dígitos, né, você consegue com uma certa facilidade identificar qual é o máximo divisor comum. Porém, quando se envolve números de 3 ou mais dígitos, a questão cresce em complexidade, né? Então é necessário uma forma mais simples de você abordar esse tipo de situação. Então vamos começar com uma forma mais interessante, né, de tratar isso aí. Então vamos colocar assim, ó, vamos calcular o MDC entre os números 954 e deixa eu ver, menos 648. Né? Tá aqui, dois números inteiros. Né? E aí, alguém olhando assim conseguiria de cara dizer qual é o maior número que divide esses dois? Né? É meio complicado, né? Então, precisamos fazer de alguma forma. Né? E agora? Como que a gente faz? Né? Então, vamos tentar mostrar, né, como é que a gente faz. Lembra que da propriedade que eu coloquei aqui em cima, cadê? Ó? Tá essa daqui, ó, a terceira propriedade. O MDC entre A e B é igual ao MDC entre o módulo de A e o MDC entre o MDC entre o módulo de A e o módulo de B, certo? Então, a gente já sabe que de cara isso daqui é a mesma coisa que calcular o MDC entre 954 e 648 positivo. Né? É mais fácil trabalhar com dois números positivos. Então como a gente sabe que vai dar no mesmo resultado, porque aquela propriedade nos garante, vamos procurar então o MDC dessa segunda lado da equação. Ok? Assim sendo, a gente precisa entender como faz isso. Né? Então, o MDC entre dois números é o maior número que divide esses dois, né, ao mesmo tempo, simultaneamente. Né? Então, tudo que a gente tem no momento é a divisão euclidiana, né, para poder obter os divisores desses números. Né? Então, como ferramenta, a gente só tem isso. Né? Então, vamos utilizar a única ferramenta de que dispomos. Né? Logo, vamos fazer assim, ó, 954 dividido por 648, né? Dá por quanto aqui? Alguém sabe? Um 1,47. Então, a gente só pode colocar números inteiros aqui, né? Então, se é 1, alguma coisa, a gente sabe que não passa de 1, né? Então aqui dá 1, né? Logo, 1 vezes 648 dá 648. E a gente subtrai. Quanto sobra de resto? 954 menos 648 dá? E aí? 306. 306.
Então, o que a gente faz? Ainda não terminou o processo, né? O processo só termina quando chega em zero no resto. Então, que a gente continua. A gente pega o 648, o 306 e continua a fazer a conta. 648 divide por 306, né? E continua a fazer. Agora, Professor, oi. então nesse processo das divisões sucessivas, eu vou dividindo até chegar ao termo zero, né? Como resto. Isso, E aí até. eu vou pegando o segundo termo e dividindo pelo resto. Você sempre vai pegando aqui o divisor e o resto, né? Divisor e o resto, né? Para ir fazendo novas divisões, né? Então, eu ia dar uma fundamentação teórica tal, tudo, mas eu olhando aqui, ela envolve tantos termos. É literalmente um algoritmo, tal como você encontra em livros de programação e tudo, mostrando, se isso for assim, você segue, você faz assim, assim, assim. Se esse termo divide esse, você faz assim, assim, assim. Se não divide, faz assim, assim, assim. Então, aí como eu achei meio tedioso, eu preferi mostrar aplicando na prática, né? Num exemplo, eu acho um pouco mais produtivo, né? Então, aqui, por exemplo, daria 2, né? 2 vezes 306 dá 612, né? 648 menos 612 dá 36. E agora faz o quê? Pega o 306, divide por 36. 306 divide por 36. Dá quanto? O maior número aqui de tal forma que eu consiga multiplicar por 36 e obter o menor resto possível. 8. Muito bem. 8 vezes 36 dá? 288. 288. 306 menos 288? 18. 18. E agora? Pega o 36 e divide por 18. Dá quanto? Dá 2 vezes 18 dá 36. E chega em zero, né? Então, o que isso significa? Que o máximo divisor comum entre 954 e 648 é 18. Né? MDC 954 e 648 é igual a 18. Existem outras maneiras de se fazer. Isso aqui que a gente fez, ele pode ser resumido em um quadro, né? Você encontra em muitos lugares sendo colocado da seguinte maneira: uma tabelinha assim, ó. Aqui. Aí você coloca os dois números que você está trabalhando de início, os que você quer encontrar o máximo divisor comum, né? Então bota aqui 954 e 648, né? Então, ao dividir um pelo outro, você encontra o quociente que você obteve de início foi 1 e o resto foi 306. Né? Esse resto que está aqui, você vai agora colocar à direita do 648. Né? Agora, os dois números que você está considerando são esses aqui, ó. Né? 648 e 306. Né? Então, 648 e 306, o quociente entre os dois, ou seja, o número que você precisou multiplicar, né, para obter o menor resto possível, foi o 2. Então, teve que multiplicar por 2 para obter o resto 36. Aí pega o 36 e coloca ao lado do 306. 306 dividido por 36, você teve o quociente 8 para obter o resto 18. Né?
Entenderam o padrão? É sempre assim. Quando você pega o jeito, é mais fácil usar essa tabela do que sair fazendo essas divisões. Então, aí agora você pega o 18, né, coloca ao lado do 36. 36 dividido por 18, ou seja, 18 multiplicado por quanto dá 36? Por 2. E o resto dá 0. Portanto, o valor que você estava procurando é esse. E assim, o máximo divisor comum é 18. Tá? Então é só uma tabelinha com a qual você consegue fazer essas divisões sucessivas, né? Uma outra maneira ainda de se fazer isso daí é utilizando propriamente o algoritmo, né, a partir daquela estrutura que a gente viu na aula anterior, que é essa daqui, ó. A igual a BQ mais R, né? Então, como ficaria? Vou fazer assim, ó. Eu vou colocar. Deixa eu ver. Vou fazer assim, vou colocar aqui do lado. Você coloca A é igual a BQ mais R, né? Só que aí, para o problema que a gente está estudando, o nosso A vale 954 e o nosso B vale 648, correto? Então, aí você simplesmente vai desmembrar cada uma dessas divisões aqui, né? Você vai colocar cada uma dessas divisões nesse formato aqui, ó. A igual a BQ mais R. Como que isso ficaria? Deixa eu apagar aqui para não ficar tão feio. Por exemplo, como você coloca essa primeira divisão na forma dessa divisão euclidiana, né? O A é 954, né? O B é 648. O Q é o 1, né? Que é o quociente. E o R é 306. Certo? Então, você colocou essa divisão dessa maneira aqui. Aí, você vai e faz a mesma coisa com as outras divisões que você obteve. 648 é igual a 306 vezes 2 mais 36. Né? A terceira divisão fica como? Essa daqui. Professor? Sim. Mas aí, você está dizendo que a gente já sabe o valor de Q e de R, né? Sim. Aí se a gente não soubesse, a gente fazer aquele método de substituição até achar o número? Até achar o valor de Q e de R? Não, eu tô... Não. É o seguinte, do jeito que eu estou mostrando aqui, esse método, essa terceira forma que eu estou mostrando de fazer, ele é melhor aplicável quando envolve números muito grandes, né? Números com 4, 5 dígitos às vezes, entendeu? Porque o porquê vai ficar claro mais adiante, porque eu não vou trabalhar propriamente com os números da forma como estão aqui nessa equação. Eu vou reformulá-los, né? E vou colocar na forma como está aqui, ó, o lema de Bessel, né? Eu vou colocar na forma dessa equação, porque eu vou ter os inteiros A e B, que são o meu ponto de partida, 954, 648, multiplicado por números x e y inteiros quaisquer, que é esse sim que eu vou descobrir após muita manipulação, e vai ser igual a um número D. Esse número D que eu vou obter, né, vai ser o meu máximo divisor comum. Tá? Então, eu só vou precisar fazer essas divisões do jeito que estão aqui só para essas primeiras equações, mas bem aqui do lado eu vou precisar fazer mais algumas manipulações onde não serão mais necessárias fazer essas divisões aqui de cima, não. Ok? Ok. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, que você
A sua dúvida foi a respeito desse número Q que aparece aqui, não é? Mas é... É porque eu só não tinha entendido, porque a gente já sabe os resultados. Aí eu tava querendo saber como é que fazia para chegar nesses resultados através dessa forma, né? Igual a BQ mais L. Mas agora eu entendi que ainda vai envolver um... porque qual é o meu objetivo? O meu objetivo é o seguinte, eu não quero encontrar o valor de D, né? Que ele vai ser quem é o meu valor de D. Lá, de acordo com aquela equação, o D é igual a 954 multiplicado por algum número x mais 648 multiplicado por algum y, né? Aí eu vou utilizar como ponto de partida essas 4 equações que eu vou colocar aqui na forma como estão. Vou fazer uma série de manipulações e vou descobrir quem são o x e o y. E essas manipulações também vão me dar o valor de D, né? Então, no fim das contas, eu vou descobrir quem é que eu tenho que multiplicar o 954, ou seja, 954 vezes quem, somado com 648 vezes quem, vai me dar esse D aqui. E esse D que eu obter, que eu obtiver aqui no final, o teorema lá em cima, ele já me garante que vai ser o máximo divisor comum. Por isso que esse método, às vezes, ele é interessante ser utilizado. Entendeu? Entendi. Então, vamos ver. Às vezes ele é prático, às vezes não. Por isso que é interessante saber todos eles, né? Quando... às vezes tem problemas que você pode resolver com extrema facilidade só usando essa tabelinha, né? E que você complica muito utilizando esse método aqui ou o primeiro, né? Então, mas vamos lá. A terceira divisão fica assim: 306 igual a 36 vezes 8 mais 18. E por último eu tenho que 36 igual a 18 vezes 2 mais 0. Nem precisava, né? Essa terceira aqui não precisa, porque eu já sei que o resto é 0. Então ela é desnecessária para as minhas contas, né? Então, agora que começa, né, propriamente dito, a resolução. Vou pegar aqui essas 3 primeiras equações e vou começar a trabalhar em cima delas. Aí como que eu vou fazer? Eu vou isolar os restos em cada uma dessas equações, ou seja, o 306 vai ficar sozinho aqui, né? Então, o 648 vezes 1 vai para o primeiro membro da equação, vai ficar assim, ó. O 954 eu não mexi, aí o 648 vezes 1 passa sozinho, negativo, né? A mesma coisa nas outras equações. Deixo o 36, o 648 que eu não mexi, e o 306 vezes 2 vai para o outro lado negativo. 18, 306 fica inalterado e o 36 vezes 8 passa negativo. Correto? Até aí tudo bem, gente? Então, aí agora é que começa propriamente dito as manipulações. Como eu disse para vocês, o meu objetivo é o quê? É utilizar aquele teorema, né, que me diz o seguinte, que D é igual a 954 vezes x mais 648 vezes y. E eu quero descobrir quem é o x e quem é o y, né? Então eu vou manipular essas 3 equações que eu tenho aqui, né, e vou tentar descobrir quem é o x e quem é o y com base nessas 3 equações. E quem é o d também, né? No final das contas eu vou acabar descobrindo quem é esse d. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu posso utilizar aqui, vou pegar a terceira equação, 18 igual a 306 menos 36 vezes 8. E olha o que a gente pode fazer, né? Eu tenho que fazer aparecer 954 e 648, correto? Mas quem é 306? A gente vai nas 3 equações que temos e olha aqui, ó. 306 é 954 menos 648 vezes 1. Então vamos fazer essa substituição.
Então repete o 18 e escreve. 306 vai ser 954 menos 648 vezes 1, né? Menos. Então vou até colocar aqui, ó. Vou colocar entre parênteses por enquanto, tá? Só para indicar que eu substituí tudo que está dentro desse parêntese pelo número 36, né? Ou pelo 306. E outra coisa, quem é o 36? Aí a gente olha aqui na nossa segunda equação, ó, né? O 36 é 648 menos 306 vezes 2, né? Então, deixa eu ver aqui. Não, vou fazer um pouco diferente, ó. Espera aí. Eu posso fazer esse passo depois, olha só. Deixa o 306 aqui, menos. Vamos substituir primeiro o 36, ó. 36 é 648 menos 306 vezes 2. E tudo isso multiplicado por 8, correto? Né? Todos entenderam o que eu fiz aqui, gente? Ou não? Sim ou não? Sim? Então, aí por que eu voltei atrás do que eu tinha feito antes? Para pegar esse 306 aqui e vou somar com esse que vai aparecer aqui, ó. Aí eu evito mais cálculos lá na frente, né? Então, aqui eu tenho o 306, né, multiplicado por 1 apenas, né? Eu vou deixar o 1 bem explicitado aqui, só para não bagunçar muito. E aqui vamos fazer o jogo de sinal, ó. Menos vezes 648 é menos 648. Menos vezes menos dá mais 306. E 2 vezes 8 dá 16, né? Aí eu pergunto para vocês, eu tenho 306 vezes 1 somado com 306 vezes 16. Isso dá quanto? Basta colocar o 306 em evidência, né? Aí fica 1 mais 16, ou seja, 306 vezes 17. Né? Não vamos resolver o 306 não, porque ele aparece em uma das equações. Né? Então, professora, oi. esse hoje também está multiplicando 648, não? Ah, está sim. Obrigado. Esqueci de colocar aqui, ó, 608 vezes, ou 648 vezes 8. Obrigado. Eu já ia deixar passar essa parte, né? Aqui, ó, 306 vezes 16. Isso aí. Se você deixa passar, hein, aí a gente ia ter que voltar muita conta aí na frente. Então, ó, aqui vocês entenderam, né? 306 vezes 1 somado com 306 vezes 16 dá 306 vezes 17, certo? Menos 648 vezes 8. Beleza? Até aí tudo bem, gente? Sim, nenhuma dúvida até agora? Se tiver, pode falar. Não? Bom, então vamos continuar. Como eu disse de início, eu tenho que obter 954 multiplicado por alguma coisa, mais 648 multiplicado por outra coisa, né? Eu já tenho 648 multiplicado por alguma coisa, falta a outra parte, né? Aí a gente tem aqui 306 vezes 17. Porém, a gente tem aqui, ó, que o 306 é igual a 954 menos 648 vezes 1. Então vamos fazer essa substituição. 306 é 954 menos 648 vezes 1, né? Tudo isso multiplicado por 17, menos 648 vezes 8. Né? E agora, vou colocar aqui mais na frente. 18.
Aí, agora eu não vou esquecer não. 17 multiplicado por 954. Eu não preciso resolver. Coloca só assim, ó, 954 vezes 17 menos 648 multiplicado por 17 menos 648 multiplicado por 8, né? Dá para reduzir isso aqui, gente? Dá para fazer mais alguma coisa? Colocar o 648 em evidência? Isso. Aí fica 17 mais 8, que dá quanto? 25. Resumindo, a gente tem o seguinte, ó. 18 é igual a 954 vezes 17 mais 648 multiplicado por menos 25, né? Porque assim a gente tem, ó, o nosso A, o nosso B, né? Esse aqui vai ser o X, esse aqui vai ser o Y, e esse aqui, portanto, vai ser o MDC, que é 18. É outra maneira de obter o máximo divisor comum. E a gente mostrou por 3 maneiras diferentes que o máximo divisor comum entre 954 e 648 é 18. Certo? E aí, alguma dúvida, gente? Pode falar. Certinho, né? Alguém já tinha aprendido isso aí no ensino fundamental, no médio, alguma coisa assim? Aquela parte dos quadros a gente usava bastante para resolver elipse. Para resolver o quê? Elipse. Elipse? A professora ensinou a usar esse método. Esse eu não conheço, não. Ficava mais fácil para poder reduzir os termos. Ah, que interessante. Eu vou pesquisar sobre isso. Eu não conhecia não, essa abordagem. Bacana. Então, no caso, toda essa equação geral montada é no caso para poder comprovar que todas essas divisões sucessivas de fato atingem esses valores aí, né? Assim, são 3 métodos para chegar no mesmo valor, né? E todos esses métodos, eles são diferentes formas do quê? Do algoritmo de Euclides. Tá? O que está por trás deles é a mesma metodologia, né? Lembra que eu falei de início que eu ia apresentar para vocês a descrição, né, teórica, né, do método e tal, só que eu achei excessivamente tedioso, porque parece que você está explicando um programa de computador, né? E eu não sei se vocês já estudaram programação alguma vez na vida, mas programação a gente aprende não é lendo linhas de código, é pegando e fazendo, né? Então, aí eu achei mais interessante explicar dessa maneira, pegando um exemplo e desenvolvendo, entendeu? Então, aí, só para mostrar, deixar bem claro de que independente do método que você use, você vai chegar no mesmo resultado, né? Aí o que vai ser preciso fundamentar lá na frente são esses resultados aqui, ó, o lema de Bessel, né? Esse teorema aqui ele vai ser muito importante quando a gente for estudar lá as equações diofantinas, né? E as suas implicações, né? Que são várias, né? As equações diofantinas, se você puder resumir assim, o que tem de aprendizado significativo em todo o curso de teoria dos números, tanto A1 quanto A2, se tiver alguma coisa assim que você tivesse que escolher para aprender, seria equações diofantinas e divisibilidade. Eu acho que é o essencial. Todo o resto é um pouco da utilização desses assuntos, sabe? Então, e é claro, né, o princípio de indução, né? Até lá no segundo curso vocês ainda vão utilizar o princípio de indução, viu? Não se preocupem. A gente fez uma introdução à equação diofantina em História da Matemática, né? Vocês fizeram comigo, não foi? Foi. Eu falei um pouquinho só, né, das equações diofantinas, mas ela tem muito mais propriedades do que aquilo dali, então, muito mais mesmo.
E é em teoria dos números que a gente explora bastante, né, essas propriedades. E mesmo em teoria dos números, ainda não explora todas elas. Né? Então, mas pelo menos pega mais familiaridade do que aquela pequena amostra grátis que vocês viram lá no curso de História da Matemática. Né? Então, Professor, sim. em relação a esse D, que é igual ao MDC de B e R, eu não entendi. Como assim? Seria como se o A fosse igual ao R? Não entendi. Ou você fala aqui da proposição? Isso. Então, se é possível, né, que você escreva os dois números A e B dessa forma, ou seja, se ao dividir o A pelo B, né, você tenha um resto, né, diferente de zero, né, então existe um número D, né, que é o máximo divisor comum, entre A e B. Né? É isso que está dizendo. Né? Se somente se esse máximo divisor comum, ou se esse número D for o máximo divisor comum entre o B e o R. Né? Esse é um resultado que eu coloquei aqui, não porque a gente vai explorar ele diretamente, mas é para mostrar que existe uma ligação, né, entre esse lema de Bessel, né, que eu coloquei aqui para vocês, né, que está relacionado à teoria do máximo divisor comum e ao método do algoritmo de Euclides. É só para dizer, essa proposição é o que faz o link entre essas duas teorias, certo? Mas por enquanto a gente não vai explorar as implicações dessa proposição não. Né? É só para dizer que o máximo divisor comum entre A e B é D, né? É um número D, apenas se somente se o máximo divisor comum, se esse D for o máximo divisor comum entre B e o resto R, só isso. Aí eu teria que pensar em um exemplo aqui, mas eu não tenho um, em vez de sair chutando, eu devia ter preparado um exemplo aqui antes de aplicar, né? Deixa eu ver aqui. Ver que se na minha anotação eu coloquei um exemplo. Mas esse processo que torna as divisões sucessivas possível. É essa a proposição, tá? Mas enfim, lá na frente, inevitavelmente a gente vai ter que retornar a essa proposição. Não se preocupe. Vamos fazer aqui mais um exemplo desse resultado. Calcular agora aqui o MDC entre 372 e 162, por exemplo. Né? Qual método vocês preferem utilizar? Desses três aqui. Fazer essas divisões, fazer a tabela ou fazer esse terceiro método aqui? O terceiro. Terceiro? Achou ele mais fácil ou mais complicado? Mais complicado, é para ter mais uma noção dele. Para ter mais uma noção. Para fazer o terceiro, a gente precisa fazer as primeiras divisões nessa primeira forma como fizemos, né? Para ter uma ideia. Né? Então vamos fazer assim, ó, só para montagem, né, das primeiras equações. 372 dividido por 162. Né? Quanto ficaria aí o valor de Q? Né? O valor do divisor, do quociente, quer dizer. Dá por 2? 2. Por 2 dá quanto? Então, 372 menos 324 dá quanto? Quarenta e oito. Aí agora faz o quê? Para a segunda divisão. Entre 162 dividido por 48.
Isso. Opa. Dá quanto? 3 por 3 dá 120, 144. Dá, subtraindo, dá quanto? 18. Aí 48 dividido por 18. Por 2. 36. 12. Né? Aí 18 por 12 dá um só, né? Que dá 12, dá 6, né? Aí já é a última equação, né? Então a gente pode começar com essas aqui. 372 é igual a... Não, essa divide 12 por 6, né? Pois é, 12 por 6 que vai dar resto zero já, né? A gente não precisa da última equação, que já vai dar resto zero. Então, dá 162 vezes 2 mais 48, né? Aí depois ainda temos 162, que é igual a 48 vezes 3 mais 18. Ou ainda, cadê a outra? Isso daqui, né? 48, que é igual a 18 vezes 2 mais 12. E por último, 18, que é igual a 12 vezes 1 mais 6. Né? Aí simplesmente vamos isolar os restos em cada uma delas. Né? Então aqui 48 fica como? 372 menos 72 vezes 2. E fazendo nas outras vai ficar assim. Então 162 menos 48 vezes 3. 48 menos 18 vezes 2. 18 menos 12 vezes 1. Né? Então, aí você pode partir da primeira equação. Lembrando que o objetivo, você pode até escrever assim para você não se perder, né, no seu objetivo, que é o que? É encontrar D, né, o máximo divisor comum, né, de uma equação D que seja igual a 372 multiplicado por x mais 162 multiplicado por y. E o objetivo é encontrar x e y através dessas manipulações e de quebra você vai encontrar o valor de D também. Né? Então, tem que ter o 372 e tem que ter o 162 fazendo essas multiplicações aí. Né? Certo? Então, vamos partir da... Deixa eu ver aqui o que dá para fazer. (18, 12... Vamos fazer de baixo para cima, né? Partir aqui da última equação. 6 é igual a 18 menos 12 vezes 1. Então, 6 é igual. Aí 18 a gente tem, né? Aqui, ó, 162 menos 48. Né? Ou, não. 12. Não, vamos começar primeiro com a substituição dessa daqui, ó. 18 menos o 12, que é igual a 48 menos 18 vezes 2. Né? Então, 48 menos isso. 18. Aí fazendo o jogo de sinal, né? Mais 18 vezes 2.
A gente pode reduzir ainda mais, né? Ficar assim, ó, 18 vezes 2 somado com 18 vezes 1 dá 18 vezes 3, menos 48. Então, 6 é igual. E agora? Olha aqui, ó, 18. Espera aí, vamos ver. E aí, o que vocês sugerem fazer aqui, ó, nesse passo? Substituir o 48? Oi? Substituir o 48? 48. O 48 que é o 372 e o 162, né? Já aparece. E o 18 também, né? Melhor ainda, ó, vamos substituir primeiro o 18, porque aí a gente já simplifica com esse 48 que aparece aqui, ó. Fazer assim. Quem é o 18, né? É 162 menos 48 vezes 3, né? Isso multiplicado por 3. Então, fazendo aqui as operações, né? 3 vezes... Fica 162 vezes 3, menos 3 vezes 3 dá 9, então 48 vezes 9, menos 48. Então vai ficar 162 vezes 3, menos... Aí, 48 vezes 9 e 48 vezes 1, né? Vai ficar 48 vezes 10. 48 vezes 10, né? Agora fica melhor, né? Cadê? Já tem o 162, né? Agora pega o 48 e substitui pelo que a gente já tem, né? Fica bem mais fácil. Então, 162 vezes 3 menos 48. 372 menos 162 vezes 2 multiplicado por 10. 162 vezes 3 menos. Aí faz aqui a distributiva, né? 372 vezes 10 menos vezes menos dá mais. 2 vezes 10 dá 20, então fica 162 vezes 20, né? Tá acabando. Aí, ó, fica 162 vezes 3 com 162 vezes 20, né? Fica 20 mais 3, 23. Mas antes vamos colocar aqui, ó, menos 372 multiplicado por 10 mais 162 multiplicado por 23. Né? Ou ainda, para ficar mais bonitinho, vamos multiplicar aqui o 372 por 10 negativo e 162 por 23. Né? De qualquer forma, a gente já dava para prever o resultado há vários passos atrás, né? Onde o máximo divisor comum é o 6. Né? A gente já tinha como prever isso há alguns passos aqui, ó. Já desde quando surgiu o 48, né, a gente viu lá atrás que o 48 só dependia do 372 e do 162, né? Já dava para ver que do outro lado só ia aparecer o 6 mesmo, então. Mas aí se o problema de repente pedisse os valores de x e y, né, que é no que consiste uma equação diofantina, né, aí você teria que fazer todo esse procedimento. Então, ó, esse é o valor de A, esse é o valor de x, esse é o valor de B, esse é o valor de Y, certo? Portanto, MDC entre 372 e 162 é 6. Beleza? Todos entenderam? Bom, então é isso. Daqui a pouco eu posto uma lista lá para vocês praticarem esses métodos, né? E na próxima aula então a gente continua. Acho que eu não lembro o planejamento, mas acho que na próxima aula a gente fala um pouco sobre divisibilidade, né? Algumas
técnicas de divisibilidade. E um pouquinho mais na frente a gente volta nesse assunto sobre MMC, MDC e tudo mais. Beleza? Algum comentário, alguma colocação? Não? Bom, então nesse caso a gente fica por aqui, né? Então boa noite a todos e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite.